andar pela fé e não pelo que nós vemos. Este é um grande desafio. E eu acredito que isso demonstra o verdadeiro significado da fé. Hoje em dia, onde as coisas são presas principalmente àquilo que nós vemos, né? Cada vez mais o homem, devido até às distrações possíveis, hoje ao alcance da sua própria mão, como o celular, ele acostumou a ver as coisas para poder julgar, para poder fazer um juízo de valor. E às vezes, ou melhor, eu acho, e muitas vezes de maneira equivocada, para que possam perceber a ação divina, o homem muitas vezes ele quer ver, quer entender como Deus age, mas não é assim. Olha, nunca foi assim. Deus age de maneira soberana e sempre surpreendente. Por isso que Ele não nos revela, porque a nossa mente racional é incapaz de acreditar num Deus que pode fazer cotidianamente o impossível. É verdade que, como homens, principalmente em algumas profissões, na medicina, todo médico, pelo menos 1 a 2 vezes na vida, assim, ele já teve grandes experiências de curas milagrosas ou que lhe surpreendeu. Não é? E isso é tão marcante que às vezes ele leva para a vida toda como uma grande intervenção divina. Mas olha, nós nos assustamos ou ficamos impressionados porque nós somos limitados, nós somos racionais. Temos que entender que a nossa fé é em um Deus que pode fazer sempre o impossível. Porque Ele está acima de nós, Ele é soberano, Ele tem o comando de todas as coisas. Tem um texto que eu gosto muito na palavra de Deus, que está no livro de 2 Reis 3, 16, 18. Quando o povo de Deus saiu em uma batalha e de repente faltou água. E já há muitos dias eles na caminhada, sem água, acharam que iriam perecer. E conta a história que no caminho eles consultaram um profeta de Deus, o Eliseu. E Eliseu, quando foi consultado, ele usado por Deus, ele disse: porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor. Olha, gente, apesar de ser um grande milagre, apesar de ser uma intervenção inesperada, foi o que aconteceu. Deus fez com que o vale se enchesse de água. E de uma maneira surpreendente, porque o povo não iria, vê como diz o texto, não iria sentir vento, nem iriam ver chuva, mas o vale iria se encher de água. Para o pensamento humano, isso era simplesmente impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Sem som, sem sinal algum, e através de uma maneira invisível e aparentemente impossível, as águas surgiram durante toda a noite. E quando já era dia, aquelas valas estavam inundadas com águas cristalinas. Olha, a nossa incredulidade, muitas vezes ela exige algum sinal externo. Assim é um homem racional.
Por isso que a religião de muitas pessoas é, em grande parte, podemos dizer, sensacionalista. Ela necessita de sinais, ela necessita de algo externo para que as pessoas possam ver, para que as pessoas possam acreditar, para que seja autenticada a ação divina. Mas a grande vitória da fé é estar muitas vezes, diante de um mar vermelho intransponível e ouvir a voz de Deus, quando nós não temos nenhuma alternativa, dizendo: fiquem firmes e vejam a salvação que o Senhor dará a Israel. E ainda mais, sigam em frente. Quando nós saímos sem qualquer sinal ou som, e nesse contexto, né? Sem qualquer respingo de água, sinal de chuva, no meio do deserto, barulho de vento, é difícil acreditar que no outro dia as águas estariam enchendo o vale. Se já presenciamos as obras milagrosas de Deus em algum momento de nossa vida, quando Ele nos curou ou trouxe alguma outra libertação providencial, né? Tenho certeza de que o que mais nos impressionou foi a maneira, a quietude, o silêncio, como tudo aconteceu, muitas vezes sem ter qualquer espetáculo ou sensação. Mas quando o milagre e a ação divina chega, normalmente é aquela sensação, sei lá, de vazio vem sobre nós, porque nós entendemos que não foi por nada que nós fizemos, mas foi pela mão de Deus. Olha, é tão bom quando a gente se sente capaz e observa o agir de Deus, mesmo em silêncio. Isso nos dá um sentimento extraordinário de saber que mesmo sem as minhas sensações, Deus pode fazer e faz grandes coisas. Olha, que nós estejamos entendendo a cada dia que Deus é um Deus que está conosco. Deus é um Deus que cuida de nós. Logo, não cabe a nossa fé, questionar, duvidar ou escolher as formas. Nós somos chamados para obedecer. No texto que nós lemos, os homens, eles fizeram valas para conter e para direcionar as águas. Gente, que loucura! No meio do deserto, sem sinal de chuva, nem barulho de vento, nem de água, fazer vala para desviar e conter as águas. Que coisa extraordinária! As valas foram feitas e sabe o que aconteceu? A água jorrou de uma fonte que ninguém sabia qual era, nem de onde tinha vindo. Olha, que lição extraordinária. Eu sei que todos nós, na nossa caminhada, esperamos por uma ação sobrenatural de Deus, uma bênção específica em alguns momentos, algumas áreas da nossa vida. Eu posso dizer para você, abra as valas e Deus preencherá. Faça a sua parte. Não haja apenas de maneira racional. Muitas vezes nós estamos diante de algo que para nós é impossível. Nós nos sentimos pequenos, nos sentimos fracos, né? Incapazes. Mas só que Deus, Ele age em lugares inesperados e de maneira inesperada também.
queria que esta semana nós pudéssemos começar bem, pedindo a Deus que Ele faça com que a nossa fé ela seja fortalecida a partir do entendimento de que nós temos um Deus soberano que cuida de nós e sabe o que é melhor para nós. E as nossas escolhas serão simplesmente obedecer. Não tema a sua caminhada se você é obediente, se você é uma pessoa de oração, de leitura da Bíblia. Não tema, caminhe. Deus está agindo, mesmo que você não esteja vendo nem percebendo. Mas você terá a mesma sensação do povo. Porque sem nenhum sinal de nuvem, de chuva, ao contrário, apenas sinais que apontam para as dificuldades. Muito sol, né, no deserto, muita sede. Mesmo sem ver os sinais, acredite que Deus age, mesmo sem vermos o vento ou a chuva. Que Deus abençoe a tua vida.